Que a paz, a comunhão e o amor do Espírito Santo esteja em nosso meio. Amém? Amém. Bom e como maravilhoso estarmos aqui reunidos na casa do nosso Deus, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja. Quantos oram pelos nomes que estão ali no nome de pregação? Quantas pessoas oram pedindo a Deus que a mensagem que a pessoa for passar aqui seja enviada por Deus e seja de Deus, e que se realmente for de Deus, Deus revele? Quantos oram? É para vocês se fazerem essa pergunta a vocês mesmos, né? Porque muitas das vezes a gente não oramos pelos nossos pregadores, né? E muitas das vezes mensagens que vêm no público não são enviadas por Deus, e nós devemos provar o Espírito. Devemos saber se aquela mensagem realmente é verdadeira, realmente é de Deus. Quando meu nome foi para ali para o mural, essa mensagem ela já estava preparada. E essa mensagem eu não criei assim simplesmente. Foi um dia muito cansativo, eu tinha trabalhado bastante nesse dia e eu estava muito exausta, né? Eu disse, olha, quando eu deitar eu vou apagar. E aí quando eu deitei, o Espírito Santo ele começou a falar essa mensagem nos meus ouvidos. E ele levante e vai estudar, levante e vai estudar. Eu disse, amanhã, querendo combater com o Espírito Santo, ele agora, o sono secou. Então eu peguei o caderno, peguei a Bíblia, peguei os livros de profecia, e aí eu sentei na mesa e eu comecei a estudar. E já se levantou para ir no banheiro e disse, você não estava cansado com o sono? Eu disse, estava, mas o Espírito Santo tem uma mensagem, e eu tenho que preparar essa mensagem. Então, essa mensagem não é minha, é do Espírito Santo, é de Deus. Neste momento, eu gostaria de convidar os meus irmãos a cruzar as nossas fontes e vamos falar com o nosso Deus. Querido e amado Deus, estamos gratos porque estamos aqui na tua casa para ouvir a tua palavra, Senhor. E que não possamos sair daqui como entramos, que possamos sair daqui repletos, Senhor, do teu amor e cheio do teu Santo Espírito. Que o Senhor, Deus, me use, Pai. É a minha pessoa que está aqui, mas eu sei que é o Senhor que vai falar. Fica, Senhor, com cada um aqui e que meus irmãos possam aceitar a tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é ouvintes, mas não praticantes. Eu gostaria de convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Também, perto de Hebreus. Abre também. Tiago, capítulo 1. Amém? Amém. Tiago fica no finalzinho da Bíblia. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, 23 e 24, diz assim: sedes cumpridores da palavra e não ouvintes, apenas enganando a vós mesmos. Ou seja, quem é que nós estamos enganando quando ouvimos a palavra de Deus e não cumprimos em nossa vida? É o nosso irmão? É o nosso vizinho? Não, nós enganamos a nós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contemplou o seu rosto natural em um espelho. Porque ele contempla-se, 24, porque ele contempla-se a si mesmo e segue o seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem ele era. Ou seja, aqueles que ouvem a palavra de Deus, escutam a mensagem de Deus, mas não colocam em prática em sua vida, é considerado como esse homem que contempla a sua face na frente do espelho, mas esquece como ele era. Ou seja, quando nós não praticamos a palavra do Senhor que ouvimos, nós acabamos esquecendo a palavra. Não me diga não, mas eu vou fazer uma pergunta. Quantos lembram qual foi a mensagem que André pregou aqui da última vez? Quantos lembram? Quantos lembram qual foi a mensagem que Everton pregou aqui sábado passado? Muitas das vezes nós esquecemos da palavra de Deus, da mensagem que foi dada aqui por Deus, porque não colocamos em prática em nossas vidas. Por isso que muitas das vezes nós nos esquecemos, assim como esse homem esquecia a sua aparência ao olhar para o espelho e sair da frente dele, e logo se esquecia, assim também somos nós. E eu gostaria também de fazer algumas perguntas aqui para a igreja, mas que vocês parem para refletir sobre cada uma dessas perguntas. Quanto tempo você tem de cristão?
2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, não sei quanto tempo vocês têm. Quantas mensagens vocês já ouviram? 10, 20, 1000 mensagens mandadas pelo Senhor? Quantas impactaram a sua vida? O que você ouve, você coloca em prática? Ou simplesmente é mais uma mensagem? Por que você está aqui? Qual é o seu objetivo? Todos iriam responder, eu estou aqui porque eu quero ir para o céu. Não é verdade? Todo mundo aqui, se eu disser quem quer ir para o céu, todo mundo vai dizer que quer ir para o céu. Mas o que temos praticado para ir para o céu? Temos feito a vontade de Deus em nossas vidas? Temos colocado em prática aquilo que o Senhor mandou aos seus servos? Essa advertência que o Senhor manda para os seus servos? Temos colocado isso em prática? Quando a gente está trabalhando numa empresa, ou quando a gente tem algum objetivo, a gente faz de tudo para bater aquela meta, não é verdade? E por que a gente não faz de tudo para ganhar o reino dos céus? Porque as mensagens que o Senhor manda pelos seus servos nós ignoramos. De quais coisas o Espírito Santo precisa que você desista para se tornar um sacrifício vivo para Deus? De quais coisas? Qual é a coisa que o Espírito Santo hoje ele necessita que você abandone para você viver uma vida ao lado de Deus, uma vida de sacrifício vivo para Deus? Eu gostaria de convidar os irmãos também que abrem sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. E diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, aqui fala do dilúvio, mas também fala que assim será também quando estiver próximo à vinda do Filho de
5 e 6. Diz assim: E o Senhor lhe disse: Vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre a testa dos homens que suspiram e choram por causa das abominações que são feitas em seu meio. Nós temos chorado e suplicado a misericórdia de Deus, porque hoje estão entrando coisas abomináveis na casa de Deus. Temos chorado e suplicado a Deus que não permita que a gente se contamine com essas coisas. Será que temos feito isso como aqui Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, fala que quando o Senhor deu uma ordem para o anjo Será, aquelas pessoas que choravam, né, que gemiam, porque eles não suportavam as abominações que estavam entrando ali no meio do povo de Deus. E o versículo 5 diz: E aos outros disse ele, ao meu ouvido: Ide após eles, através da cidade, e fere. Não poupe os vossos olhos, nem tendes pena. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres. Mas não cheguei perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca. E começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciões que estavam diante da casa de Deus. Por onde é que vai começar? Por onde é que vai começar a repreensão? Pela casa de Deus. Pelos membros? Não, pelos líderes. Porque hoje estamos vivendo um mundo. Simplesmente tudo que entra na igreja a gente aceita. E outra coisa, nós não somente aceitamos, mas queremos copiar o mundo. Não é verdade? Então a repreensão ela vai começar pela casa de Deus. E por essas pessoas, pastores que têm subido no púlpito para pregar mensagens suaves que agradam os seus fiéis. E não é essas mensagens que Deus quer no tempo de hoje. A gente vê pela lição da escola sabatina. A gente está vendo cada vez mais, a mensagem ela vem mais forte da escola sabatina. E quantos de nós temos praticado essas mensagens? A gente estuda em casa, a gente, depois do sábado, a gente passa aqui junto com os irmãos, né, recapitula a lei com os irmãos. E o que a gente tem praticado em nossas vidas, essas mensagens? Aí em Ezequiel também, capítulo 11, versículo 12, diz assim: 11, 12, diz: E vós sabereis que eu sou o Senhor, porque não andaste nos meus estatutos, nem escutaste os meus juízos, mas fizeste segundo as maneiras dos pagões que estão ao nosso redor. Está vendo? A gente faz o quê? Segundo os costumes dos pagões que estão ao nosso redor. Por isso que Deus ele vai repreender o seu povo. O que mudou em sua vida desde o seu batismo? Reflita aí o que tem mudado na sua vida desde que você aceitou a Cristo como seu Salvador. Será que nós deixamos de ser egoístas, pessoas hipócritas, orgulhosas, amantes do mundo? Porque hoje, irmão, que existem muitos são cristãos amantes do mundo. Cristãos querendo satisfazer os seus próprios desejos, os seus próprios interesses. E esses cristãos amantes do mundo são aqueles que querem agradar o seu eu, que gostam de mensagens que agradam o seu ego. Mas quando ouve uma mensagem de advertência, aí começa logo a criticar. Ah, essa mensagem não é assim não. Essa mensagem é de Deus não. Diz logo assim, né? O mundo deveríamos imitar, mas hoje nós imitamos o mundo. Olha o que diz aqui em Efésios finais.
Suplico-vos, pois, irmãos, misericórdia de Deus, de apresentar-lhes o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não seres conformados com este mundo, mas serem transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que nós temos experimentado qual é a boa, agradável vontade de Deus para a nossa vida? Será que temos educado a nossa mente para as coisas celestiais? Aqui, né, Paulo, ele diz que nós devemos o quê? Transformar a nossa mente, né, renovar a nossa mente. E não devemos nos conformar com as coisas do mundo. Mateus, capítulo 21. Verso 18 e 19. Diz assim: ora, de manhã voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não encontrou nada, senão algumas folhas, e disse-lhe: jamais cresça fruto em ti, para sempre. E a figueira murchou imediatamente. Ou seja, hoje, irmãos, nós estamos na igreja apresentando dar frutos, mas estamos vazios. Sabe por quê? Porque a gente não estamos praticando a palavra de Deus em nossas vidas. Hoje a nossa igreja ela prega sobre reforma de saúde. E a gente dá estudo bíblico, e o estudo bíblico tem falando os princípios de saúde. Mas como é que eu vou falar dos princípios de saúde se eu não mudo? Está vendo a importância da gente praticar a palavra de Deus? Quando a gente cumpre a palavra de Deus, a gente não somente vai dar testemunho, mas aquela pessoa também ela vai sentir vontade de fazer isso. Eu tenho que pegar esse jovem aqui a gente dá estudo a ele, e de vez em quando ele prepara lá um bolinho pra gente, né? Aí um dia ele fez um bolo e ofereceu café, a gente disse, a gente não toma. E aí da outra vez ele já preparou um suco, e da outra vez já tinha cevada. Então é muito importante o nosso testemunho, porque assim a gente não pode passar a palavra para as pessoas se estamos vazios delas. Que nem essa árvore aí que aparentava ter frutos, mas ela somente só aparentava. Às vezes estamos assim na casa de Deus, aparentando ser aquilo que não somos. E o 43 diz assim, o versículo 43 do 21 diz assim: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos. Oi? Ou seja, se a gente não praticar a palavra de Deus, se a gente não andar nos caminhos do Senhor, não obedecer às suas advertências, o nosso reino ele será o quê? Tirado. E irá ser dado a outros. Talvez sejam as pessoas aí fora que nem conhecem a palavra, mas obedeçam melhor do que a gente que conhecemos. Tem pessoas que não conhecem da mensagem de saúde da igreja adventista, mas cumprem a mensagem de saúde. Um amigo de ano, né? Cumpre a mensagem de saúde. Então, o Senhor ele tem usado isso. Os seus servos, advertir e outras, né? Deus ele não vai mandar pessoas letradas, pessoas sábias, não. Deus vai usar os seus pequeninos, porque ele usa os pequeninos para envergonhar os sábios. A gente vê que quando Deus chamou os seus discípulos, os discípulos tinham estudo? Não, os discípulos não tinham estudos. Então Deus hoje vai usar os pequenos, não é os grandes não. Não espere que a mensagem de advertência ela venha dos grandes. A mensagem de advertência ela vai ser usada por aqueles que se colocam na mão de um Deus verdadeiro. Vinha todos os cultos, isso não significa que estamos salvos. Nós podemos até ter o nosso nome escrito no livro da igreja, mas isso não é garantia que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. É verdade, meu Pai. Verdade. O que vai nos salvar é a prática da palavra de Deus. E viver como Jesus viveu. Noé pregou 120 anos para aquele povo. Com certeza para a sua família também. E os filhos de Noé ouviram seu pai
Qual tem sido a sua conduta fora da arca, que é a igreja de Deus? Como nós temos nos comportado diante do mundo? Será que temos testemunhado do nosso Deus? Ou será que estamos nos igualando ao mundo? Os filhos de Noé deveriam colocar em prática tudo o que eles tinham aprendido com seu pai. E hoje nós também precisamos praticar o que ouvimos da palavra do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Dois dos filhos de Noé decidiram fazer o que era mal perante o Senhor, desobedecendo a palavra de Deus. E já sabemos qual foi o fim deles, né? Hoje a arca simboliza a igreja. E estar na igreja não é garantia que eu estou salvo. O desejo de Cristo é que coloquemos em prática tudo que Ele nos ensina. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler uma passagem aqui de Patriarcas e Profetas, página 57, capítulo 7, diz assim. Irmãos, é muito bom isso aqui, preste bastante atenção. Uma condição semelhante existe hoje. O apetite é satisfeito sem restrições. Mesmo alguns que se dizem ser seguidores de Cristo estão comendo e bebendo com os ímpios. A intemperança amortece as faculdades morais e o espírito levando as satisfações das paixões mais baixas. Multidões se tornaram escravos das imoralidades e vivem apenas para os prazeres sensuais. A extravagância invade a sociedade. As pessoas sacrificam a integridade pelo luxo e a ostentação. A fraude, o suborno e o roubo são praticados normalmente sem serem repreendidos. A mídia traz relatos de crimes cometidos com tanto sangue frio que o instinto de preservação de vida humana parece ter sido extinguido. Essas atrocidades se tornaram tão comuns que quase não provoca surpresa ou ímpeto das paixões e da ilegalidade. Uma vez fora do controle, vão encher a terra de maldição e desolação. O mundo antediluviano representa a condição para a qual se encaminha rapidamente a sociedade moderna. Deus enviou Noé para advertir o mundo, a fim de que o povo pudesse ser levado ao arrependimento e escapasse da ameaça de destruição. Ao aproximar o tempo da segunda vinda de Cristo, o Senhor enviará seus servos com mensagem de advertência ao mundo, para que estes se preparem para esse grande acontecimento. O Senhor vai fazer o quê? O que o Senhor vai fazer, irmãos? Vai enviar os seus servos com mensagem de quê? Mensagem que agrada seu ego? Mensagens de advertências. E por que nós não estamos crendo nessas mensagens? Verdade. Porque não é simplesmente estamos enganando nós mesmos. Multidões vivem transgredindo a lei de Deus, e agora em sua misericórdia, Ele os convida a obedecer aos seus sagrados mandamentos. Isso aqui é pra gente, viu, irmãos? Quantos de nós temos transgredido a lei de Deus? Não é para o mundo lá fora não, porque muitos nem conhecem, isso é para quem conhece. Quantas vezes nós temos transgredido? E o Senhor ele faz uma advertência, né? Ele nos convida a obedecer os seus sagrados mandamentos. O perdão é oferecido a todos os que abandonarem os seus pecados por meio do arrependimento e fé em Cristo. Muitos, porém, ainda rejeitam suas advertências e negam a autoridade da sua lei. De toda a vasta população existente na Terra antes do dilúvio, apenas 8 pessoas creram e obedeceram a palavra de Deus, dada por meio de Noé. Assim, antes que o legislador venha para punir os desobedientes, os pecadores serão aconselhados a se arrepender, mas a maioria não dará ouvidos a essas advertências. Está vendo? Se o juiz de Deus vai começar pela sua casa, você vai daqui. Isso mesmo. E hoje o Senhor está mandando mensagem de advertência porque Ele quer salvar a cada um que está aqui nessa noite. E que possamos ser ouvintes da palavra e não somente praticantes, né?
que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vida? Hoje a gente ouve cristão falar isso. Jesus está demorando tanto, vou para o mundo, um pouquinho, depois eu volto. Na verdade, quantos de vocês se afastaram hoje do caminho de Deus? Porque se esqueceram da promessa de que Jesus iria. Desde que os antepassados morreram, tudo continuou o mesmo. Tudo continuou como desde o princípio da criação. Eles dizem. Jesus fez a significativa pergunta: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É uma pergunta. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É forte, irmão. E hoje muitos cristãos adventistas têm seguido isso. É cada heresia que tem entrado hoje na casa de Deus. Se nós procurássemos estudar mais a palavra de Deus, estaríamos por dentro de tudo. E não permitiria que essas coisas nos abalassem, nem que nós nos comportássemos como o mundo se comporta. Porque nos últimos dias, muitos cristãos, eles abandonarão a fé e seguirão espíritos de demônios e doutrinas de demônios, né? Saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E se nós não se prepararmos agora nesses tempos, nesse tempo aqui terrível, nós iremos suportar? Não. Então o momento